A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? É um privilégio poder estar com os irmãos nessa noite e compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Então hoje nós vamos para mais um Reflexões da Palavra e eu gostaria de compartilhar uma mensagem que nós pregamos no domingo agora que se passou na nossa igreja e que particularmente falou muito ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também, que está lá em Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 1 a 10. Vamos falar um pouquinho sobre a amizade com o mundo, né? Que é o que o texto trata, o capítulo de número 4, ele trata sobre isso, né? Inicia tratando sobre essa questão, e ele diz assim, acompanhe comigo aí. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Onde supondes que vão, afirma a Escritura, é como o ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém, queridos? Esse texto fala um pouquinho sobre a origem das contendas, ou tentando trazer uma reflexão ao povo, e é interessante que Tiago escreve ao povo de Deus. E pensando e refletindo sobre isso, eu comecei a entender a profundidade dessa palavra, porque as palavras de Tiago, elas são profundas, mas também são simples e objetivas, tratando questões práticas e doutrinárias para um povo que tinha um conhecimento bíblico, que sabia dos preceitos bíblicos. Então não era um povo ignorante com relação ao evangelho, mas era um povo que tinha conhecimento. Estava sendo escrito para o povo de Deus. E olhando para esse texto, nós começamos a entender muitas coisas, e isso é um assunto que precisa ser tratado dentro das igrejas, porque o Senhor pede para nós, o Senhor deseja de nós uma mudança, uma transformação de mente. A palavra do Senhor em Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com esse presente século, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então nós precisamos, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, nós precisamos também haver essa mudança de mente, essa mudança de comportamento. E isso muitas vezes não tem acontecido dentro das igrejas, né? Quanto mais tempo passa e quanto mais nós nos envolvemos, nós vemos que a igreja tem vivido uma época muito difícil, onde pessoas têm sido adeptas do evangelho, mas não há uma transformação verdadeira de vida. Não há uma verdadeira mudança de vida, né? E esse contexto, cada dia está mais presente dentro da igreja. E isso entristece o meu coração, e eu tenho certeza que entristece o seu coração também. As pessoas estão
sem compromisso. As pessoas não se envolvem mais com as situações, as programações e as coisas que são propostas dentro da igreja. As pessoas têm dificuldade de se comprometer com o reino. Então isso tem entristecido o nosso coração. E, trazendo aqui para uma ótica do livro de Tiago, do capítulo 1 ao capítulo de número 5, ele traz de uma forma muito prática a questão da maturidade espiritual. Da maturidade espiritual. Tentando fazer com que o povo entenda, preste atenção aqui, tentando fazer com que o povo entenda que viver para Cristo exige esforço, exige abnegação, exige um comprometimento profundo, coisas que hoje estão raras. Queridos, que ao nós passarmos por alguns tópicos aqui baseados nessa palavra, que você possa entender e compreender que o Senhor, Ele quer profundidade contigo, Ele não quer que você seja um crente superficial, Ele não quer que você seja um crente meia boca, Ele não quer que você seja uma pessoa que não se envolva com o reino, mas Ele quer profundidade, ser praticante, não somente ouvinte da palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo de número 1, versículo de número 22, só para você entender. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticantes, e não somente ouvintes. Seria maravilhoso se a igreja se envolvesse de uma forma total e houvesse um grande comprometimento com relação ao reino de Deus. E é isso que Tiago trata. Ele trata sobre essa questão, esse paralelo onde as pessoas estão vivendo o evangelho sem compromisso e, consequentemente, através desse evangelho sem compromisso, estão se envolvendo e cada dia mais estão se aproximando do mundo e trazendo o mundo para dentro do contexto da igreja. E isso tem prejudicado profundamente o reino de Deus e as nossas vidas espirituais. Então nós precisamos verdadeiramente entender o que Cristo quer para nós. Então eu quero passar por alguns pontos aqui baseados nessa palavra. O primeiro ponto está no capítulo de número 4, versículo de número 1 a 3, que nós lemos, que começa com uma pergunta, né? De onde procedem as guerras e as contendas que existem entre vocês? E existe uma outra pergunta para responder essa pergunta. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Parece uma pergunta assim um pouco sarcástica, né? Que o apóstolo, que Tiago fala, olha, você sabe de onde vem? Será que não é da vossa carne? Né? E o primeiro ponto é que nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. O Evangelho de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 14, diz assim: pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, e nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu gosto desse versículo de número, versículo de número 15, porque ele diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Muitas vezes nós temos vivido de forma que agrada muito mais a Satanás do que ao Senhor. Então nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Porque se o nosso coração não estiver alinhado com o Senhor, cada dia que passa nós atraímos mais o mundo e afastamos mais a presença do Senhor. Atraímos mais o mundo e afastamos mais o Senhor. E muitas vezes entramos e saímos das igrejas com esse sentimento, com esse véu de espiritualidade, quando o nosso coração está ferido
e desalinhado com a vontade do Senhor. E muitas vezes nós guerreamos contra nós mesmos. Eu gosto de dizer, e aqui eu vou repetir talvez mais para frente, mas você caminhar com Cristo é uma junção de fé e razão. Não tem como você caminhar com Cristo só através da fé, e não tem como você caminhar com Cristo só através da razão. Eu preciso, como homem, como ser humano, compreender que certas práticas já não fazem mais parte da minha vida. Que certas condutas já não procedem mais da minha vida. Eu preciso, isso é minha razão. São decisões que eu preciso tomar, são passos que eu preciso tomar. E muitas vezes nós não tomamos. Falamos que, vamos no monte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e buscamos, e é claro, nós temos que buscar a Deus com intensidade, mas, querido, nós precisamos compreender que a nossa fé, a nossa espiritualidade precisa estar ligada com a razão. Eu preciso entender que existem situações na minha vida que parte de mim se afastar. Nós lemos aqui, né? Evite Satanás, se afaste, né? Esteja longe de Satanás e ele fugirá de vós. Resista a ele e ele fugirá de vós. Então nós precisamos estar alinhados, e hoje o Senhor quer curar o seu coração corrompido e trazer de volta ao seio do Evangelho. Compreenda isso, alinhe o seu coração com o Senhor. Porque muitos tentaram de todas as formas, Davi, Acã, tantos outros homens e mulheres, Eva, tentaram pelo seu próprio conhecimento se sobressair ou ganhar algum tipo de vantagem, mas se estreparam. Então, queridos, nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Segundo ponto, Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se ser amigo do mundo, ou inimigo de Deus. Olha que coisa interessante, ele começa dizendo sobre infidelidade. E eu lembro que no culto eu trouxe aqui os votos nupciais, porque quando você faz um voto nupcial, você está declarando, né, recebo por minha esposa ou por meu esposo, né, eu prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, né, e todo aquele voto eu parei para pensar e falei: Senhor, que nós possamos mesmo não só ficar nos votos, mas cumprir verdadeiramente aquilo que nós colocamos para fora. E a palavra do Senhor fala sobre infidelidade. Infidelidade é deslealdade, traição, falta de verdade, descumprimento de um compromisso, violação de regras e limites. Ser fiel é uma traição. Faltar com a verdade. Queridos, os votos de fidelidade, quando nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, nós selamos um voto de fidelidade com o Senhor. E por que nós não cumprimos? Nós quebramos esse compromisso quando nós alcançamos o mundo. Olha só que coisa, queridos, nós fazemos um voto e é lindo, maravilhoso, vamos ao altar, aceitamos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Ao sair da igreja, ao sair do culto, ao sair do compromisso, ao sair daquele momento de oração que você fez um voto, um compromisso com o Senhor, esse compromisso é quebrado. E nós nos aproximamos porque nós fazemos votos tolos. Votos da boca para fora. Querido, se você pretende fazer um tipo de voto desse com o Senhor, é preferível que você não faça. Porque Apocalipse 3, ele fala, é preferível você ser quente ou você ser frio. Porque se você for morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então sai de cima desse muro. Sai de cima desse muro. Querido, aprenda a dizer não ao mundo. Esse não depende de nós.
Não acha que Deus vai aparecer aqui não e vai falar assim, não, ele não vai para essa balada, não, ele não vai para esse bar, não, ele não vai beber, não, ele não vai fazer isso, não, querido, não, tem que partir de nós. Eu preciso me afastar do mundo. Eu preciso abandonar as velhas práticas. Eu preciso abandonar a velha vida. Eu preciso abandonar. Porque o voto que eu fiz com o Senhor, eu preciso cumprir. Será que é tão difícil nós entendermos isso, queridos? Que nós precisamos cumprir os nossos compromissos, nossos votos que fazemos com o Senhor, porque a palavra diz, olha, aquele que escolhe ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Não existe meio termo. Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Acabou. Ah, pastor, mas Deus é amor. Deus, ele é amor. Mas se você não é fiel com ele, você se torna inimigo dele. Acabou. Então nós precisamos alinhar o nosso compromisso. O segundo ponto é alinhar o meu compromisso. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso cumprir. Eu preciso cumprir. Eu preciso honrar esse compromisso com o Senhor. Terceiro e último ponto está no versículo de número 7 e 8, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós precisamos alinhar a nossa devoção ao Senhor. Precisamos alinhar a nossa devoção ao Senhor. O termo sujeitai, eu estudei um pouquinho sobre isso, o termo sujeitai vem de um termo militar que significa colocar-se no devido lugar dentro de uma hierarquia. Colocar-se no devido lugar dentro de uma hierarquia. Ou seja, nós precisamos saber aonde é o nosso lugar e nos colocar em todas as áreas das nossas vidas na presença do Senhor. Simples assim. Lembra de Davi e Betseba? Lembra que Davi escolheu pecar com Betseba e esse pecado de Davi, ele perdurou por quase um ano, ali ele remoendo com aquela situação e aquele pecado. E isso acarretou muitos problemas para o povo de Israel, guerras, batalhas que foram perdidas, havia uma confusão generalizada. Por quê? Porque o pecado estava instaurado dentro do reino. Até o dia que Davi entendeu que tudo que estava acontecendo na sua vida era fruto do seu pecado. E ele falou, quer saber de uma coisa? Vou me voltar ao Senhor, porque é lá que eu encontrarei refúgio. E sabe o que aconteceu? Quando Davi se prostrou na presença do Senhor com um pano de saco e cinzas na cabeça, sinal de humilhação, a presença do Senhor recaiu novamente sobre Davi, porque havia sinceridade no seu coração. O problema não é o ser humano pecar, porque todos nós estamos sujeitos a pecar. O problema não é você pecar, o problema é como nós retornamos. Guarde isso no seu coração. O problema não é você pecar. O problema é a forma que você retorna. Ah, pastor, então não tem problema pecar? Claro que tem problema, mas entenda aqui, querido. Todos nós estamos sujeitos, mas o problema é quando nós retornamos à presença do Senhor e muitas vezes achamos que aquilo, eu não preciso dar satisfação a ninguém, tá tudo certo e acabou. Querido, precisa haver um arrependimento sincero, porque a palavra do Senhor diz, olha, sujeitai-vos a Deus. Entenda o seu lugar na presença de Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Alinhe a sua devoção com Cristo hoje. Se achegue na presença do Senhor hoje. Busque a presença do Senhor hoje. E Ele te abençoará de uma forma poderosa e especial. Alinhe a sua devoção ao Senhor. E volte aos caminhos do Senhor urgentemente, mas com o coração quebrantado, com o coração entendendo que você precisa verdadeiramente seguir a Cristo
e viver os planos do Senhor na sua vida. Aí sim, você verá a mão do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? A reflexão que fica para nós hoje é: e você? Tem sido amigo de Deus e inimigo do mundo? Ou tem sido amigo do mundo e inimigo de Deus? Não existe um meio termo. Ou voltamos o nosso coração ao Senhor, ou nós estamos longe da presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E até o próximo Reflexões da Palavra. Guarde essa palavra no seu coração e compartilhe com um amigo, com uma amiga que precisa ouvir uma palavra do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço. Fiquem com Deus.